Pessoal, então aqui vamos fazer a explicação de uma chave estrangeira. Então, primeiramente foi explicado o conceito aqui de chave primária, de cliente, na tabela cliente, e também de chave única, que ela é uma chave que não pode repetir informação dentro dos registros da tabela. Agora, vou tentar explicar para vocês a questão do relacionamento e com o uso da chave estrangeira. Toda tabela, como eu citei, ela tem que ter a chave primária. Então, para carro, eu coloquei como ID carro. Então, tem uma sequência aqui numérica. Essa sequência, por ser chave primária, também não pode ficar se repetindo, tá? Coloquei alguns exemplos aqui, como marca, modelo e cor. E aqui vai o nosso relacionamento. Então, como é que essa tabela carro se relaciona com o cliente? Cada carro está atrelado, atribuído, né, com a tabela cliente. Tá? A tabela cliente, ela tem uma relação através de um campo e de uma única informação. Se eu precisar buscar qual o nome do cliente deste carro aqui, né, eu consigo ir na tabela cliente e buscar o nome dele. Se eu precisar buscar qual o telefone do cliente, por este código ID, eu consigo ir lá na tabela cliente e colocar, se saber o telefone dele. Tá? Pergunta aqui do Thales, o nome da chave, a gente coloca isso no banco de dados, tá? Quando a gente está representando, é apenas aqui o nome do campo, né? Esse tipo de relacionamento aqui que a gente colocou seria, se tratando da tabela carro, né? Pensando assim que um carro pode ter apenas um cliente, né? Um cliente, ele pode ter mais de um carro, como está o exemplo aqui. Então, uma das características da chave estrangeira, que foi colocado aqui na FK, que ele pode ter campo de referência de mais de uma tabela, ou seja, pode existir nenhuma ou tem mais de uma. Que aqui estou referenciando dois clientes, ou seja, duas Marias, né? A Maria, digamos, ela tem dois carros, que seria um Siena e um Civic. Então, também poderia existir um outro carro aqui. Vou colocar aqui um Volkswagen Fusca azul também. Neste caso aqui, eu não precisaria, por essa chave estrangeira, ele poderia estar nulo. Tá? Nulo é um valor no banco que significa estar vazio, sem valor. Tá? Não confundo em branco. Então, o que acontece? Tenho um carro cadastrado, mas ela não está relacionada a nenhum cliente. Então, poderia utilizar, assim, o conceito de chave estrangeira. Então, chave estrangeira, resumindo, ele é uma informação que vem de outra tabela, de cliente vem de outra tabela. Se ele existir informação, ele tem que estar necessariamente nessa tabela, ou seja, se o cliente aqui nessa tabela só tem o 5, eu não poderia ter um ID de, por exemplo, 10. Tá? Esses valores, caso existam, tem que estar necessariamente na tabela relacionada. Se não existir, tiver nulo, tá? Não tem problema. Então, poderia ter vários carros aqui e não ter relacionamento com o cliente. O que vai determinar se eu devo ter relação ou não é o meu sistema. Então, digamos assim, para cada carro que eu cadastrar, eu preciso ter um cliente relacionado. Aí pode ser uma regra que chamamos regra de negócio, tá? Uma regra de sistema. Nesse caso aqui, para banco de dados, eu não preciso ter um valor de relacionamento. Mas se existir o valor, tem que estar na tabela de cliente. Tá? Também ela pode se repetir, que é o caso aqui, e também pode ter valores que não existam, aliás, que existam apenas na tabela cliente e não estão aqui. Tá? Essa tabela por si só, cliente, poderia existir ela sozinha no banco. Essa tabela de carro também, porque a chave estrangeira aqui eu poderia deixar tudo nulo. Tá? Mas a partir do momento que eu começo a colocar valores, começo a colocar informações, para essas informações existirem, ela tem que estar na tabela relacionada. Tá? Ou seja, tem que estar vazio ou existir na tabela de relacionamento dela. Tá? Existem outros conceitos que a gente vai ver mais para frente, que eu dou um nome para essa chave aqui, então não é só o campo, eu dou um nome.
os tipos de relacionamento, se é 1 para 1, se é 1 para N, a gente vai trabalhar diretamente no diagrama de classe, na parte prática, que a gente vai usar o Workbench, tá? E também a questão dos tipos de dados, né, quando se trata de chaves, de relacionamentos, tá? De estrangeira e primária, elas comumente e por padrão, elas devem ser do tipo inteiro, tá? É possível no banco criar a chave primária varchar e o relacionamento varchar? Mas não é nada comum, não é nada padronizado esse tipo de uso, tá? O comum é realmente utilizar o valor inteiro.